Gol, papai! Francisco! Casar, Arthur é mesmo bom, é mesmo da usar, esporte. Sim, é bom, pô. Pedro aí. Vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Esse ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura. Fala, minha nação rubro-negra, nação que tá com um pezinho e meio na Série A. Vem, Série A, tô sentindo cheirinho, mas não é o cheirinho igual do Flalixo não, igual do Flamengo não, fica só no cheirinho não, a gente vai tá com cheirinho e vai consumar esse cheirinho. Que cheirinho de Série A, mais uma vitória na conta do papai, mais uma vitória do nosso amado Sport Clube do Recife. Vamos embora comentar tudo sobre o Sport 4, isso mesmo, Sport atropelando, 4, Guarani 0. Guarani me apanhando desde 87, né? Meu vice brasileiro em 87 e me apanha até hoje e sendo massacrado em plena Ilha do Retiro. Vamos embora comentar tudo sobre esse jogo. Como vocês puderam ver aí, né, anteriormente, mais um jogo presente na ilha, o 13º jogo que eu fui esse ano, né? Esse ano eu tô conseguindo manter uma frequência relativamente boa, né? Então, mais um jogo presente na ilha aí, jogo que mais uma vez a Ilha do Retiro estava praticamente lotada e aquele clima, né, de realmente Ilha do Retiro, como é conhecido, aquele clima de pressão, né? Inclusive, nesse jogo, não sei se vocês sabem, né, o Sport fez algumas mudanças com relação à operação do jogo. Por exemplo, abriu os portões mais cedo, ou seja, o jogo era 9h30, abriram os portões de 7 horas da noite e também e isso fez com que desobstruísse, né, as filas na entrada e realmente deu certo. Também fizeram outras ações para facilitar a vida do torcedor na chegada do estádio e estimular a entrar mais cedo, né? Então, do lado externo, foi basicamente esse o clima. E vamos embora falar vamos falar agora um pouco do que aconteceu dentro de campo, né? 4-0 Sport fora o baile. Vamos embora. Bom, dentro de campo foi um jogo que o Sport jogou de forma controlada, né? O Sport foi o senhor do jogo, porque o Sport teve o controle do jogo em suas mãos, né? E fez o que quis. Por que fez o que quis?
a intensidade do jogo foi medida pelo Sport. Ou seja, quando o Sport quis acelerar o jogo, conseguiu acelerar e o jogo ficou minimamente intenso, né? Quando o Sport quis acalmar o jogo, dar uma aliviada, o jogo assim ficou. Então o Sport, até pela qualidade técnica que tem, em comparação ao Guarani, na verdade é muito disparado, o Sport conseguiu ter esse controle do jogo em mãos. Ou seja, o jogo se deu muito pela postura do Sport. Agora sim, não foi um jogo novamente brilhante, aquele jogo espetáculo, apesar do placar, e assim, o Sport não, mas o Sport foi extremamente eficiente como vencendo. Pode observar, o Sport de Pepa é um time extremamente eficiente. Ele cria e acerta basicamente quase tudo. Basicamente quase tudo que cria ele acerta. Então isso é muito bom, porque às vezes você não vai ter um volume de jogo tão grande, mas você vai conseguir ser efetivo. E isso é essencial no futebol, porque não adianta de nada você produzir e não ser efetivo. Eu sempre lembro daquele jogo em Maceió contra o CRB, aquele jogo atrasado, onde o Sport teve um volume de jogo absurdo, jogou muita bola naquela noite, mas não conseguiu ser efetivo e conseguiu apenas o empate. Então daí você tira. Na escalação inicial a gente teve algumas surpresas, né? Umas já esperadas, por exemplo, a volta de Kaique França para o gol, recuperado de lesão, né? Na lateral esquerda, Pepa colocou Filipinho de titular nesse jogo, Filipinho que inclusive fez o terceiro gol do Sport, né? Outra novidade, Fabinho no meio campo, que quando eu vi a escalação, eu orei muito aos céus para que aquela noite fosse iluminada, assim como foi, porque eu discordei demais da escalação do Fabinho, apesar de entender o porquê ele estava sendo escalado. Julian Fernandes, que seria o titular, sentiu no último treino, acho que foi panturrilha, se eu não me engano, então não podia jogar. E o banco do Sport já estava muito fragilizado, então basicamente só sobrou Fabinho. Então eu entendi, apesar de discordar, e fiquei muito preocupado quando eu vi a escalação dele. Mas, vamos pro jogo. Outra novidade, o Wellington Silva e Barleta jogando juntos, né, nas pontas. E a gente pôde ver muito isso no jogo, como é que se mostrou isso dentro de campo, né, taticamente. O Sport foi o seguinte, Pepa fez o seguinte nesse jogo, ele espetou muito os laterais, tanto o Filipinho como o Cariús, do lado direito, né, e do lado esquerdo, espetou muito os laterais e os nossos pontas jogaram mais por dentro. Ou seja, o Sport ampliou o campo de jogo, né, o Sport amplificou e explorou, de certa forma, a velocidade dos pontas, né, Wellington Silva e Barleta, dialogando justamente com esses laterais que estavam bem avançados. Para vocês terem noção, né, como eu já falei aqui, eu estava presente no jogo e eu estava justamente na arquibancada frontal, né, ou seja, bem na linha do meio campo, onde você consegue ter uma visão muito boa do campo, uma visão macro, e dava para ver direitinho, bem visível, a postura do Sport em campo. Então, o Sport, esses laterais do Sport, Filipinho e Cariús, estavam jogando praticamente do meio para frente. E o Guarani estava fazendo o que no jogo? Simplesmente optando pelas ligações diretas. Goleiro ou zagueiro ou lateral direto para frente. Goleiro, zagueiro ou lateral direto para frente. Tentando explorar Caio Dantas, o centroavante, inclusive artilheiro da Série B, né? Vê que ironia do destino. O cara é artilheiro da Série B jogando pelo Lanterna. Coisas do futebol, apesar de ser muito bom jogador. Experiente, rodado em Série B, é muito bom jogador. Então, tentava explorar isso, né, dele, apesar dele ser baixinho, mas ele tem um bom porte físico. Então tentou explorar isso, mas o Sport é o gato escaldado, não, um leão escaldado, né? O Sport não caiu nessa armadilha do Guarani e fez o seu jogo. Agora sim, mais uma vez, foi um jogo que o Sport demonstrou a sua face de 2024. Qual é a face do Sport? Que eu sempre falo aqui em todos os vídeos, após todos os jogos, que eu gravo aqui e posto aqui para vocês. O Sport de Pepa é um time, que eu falo sempre, construtor e paciente. Mas boa parte da torcida ainda não entendeu isso. A gente está acabando o campeonato e ainda tem torcedor que não entendeu isso. E um exemplo disso é o reflexo da arquibancada no jogo. Você presente, você consegue captar isso. Porque por muitas vezes, vejam que interessante, por muitas vezes o Sport saía jogando na tranquilidade, tipo, dava a bola no lateral, voltava para o zagueiro, usava Kaique França para construir o jogo, Felipe, e a torcida já pegando o pé, chiando para o time acelerar. Eu entendo essa parte da torcida, porque a gente sempre quer ver o nosso time, né, cada vez mais incisivo, mas a gente precisa entender qual é a realidade desse time. A gente não pode exigir algo que o time não faz. Não é por falta de vontade, é por falta de qualidade, é porque o time não é treinado dessa forma. Então, enquanto não entender isso, fica difícil. Então, para vocês terem noção, teve um momento do jogo lá que Chico meio que bateu de frente com a torcida, de forma, na minha visão, acertada, ele estava certo. Onde a torcida pediu para acelerar o jogo e Chico fez assim, ó, calma, roda a bola. Mesmo assim, ele gesticulou dessa forma, calma e roda a bola. Aí Filipinho volta a bola para ele começa em Thierry, e assim foi. Então a torcida do Sport precisa entender isso.
Mas infelizmente parece que a turma não quer entender, na verdade. Então foi isso. O Sport tentou fazer o jogo que ele sempre faz, um jogo de paciência, de construção. E o Sport tem muita qualidade técnica para construir jogadas, meus amigos. O Sport é um time que com 2, 3 toques ele consegue chegar na cara do gol. Porque tem muita qualidade. E aí a gente contou com uma noite inspirada de Barleta, que inclusive com o Pepa voltou a ser o Barleta do início do ano, está jogando muito e sendo decisivo. Barleta que chegou ao 8º gol da Série B, né? Falando com o Fabrício Domingues, que também tem 8, né? E Coutinho e Zé Roberto ficando com 7. Interessante desses dados, não sei se vocês concordam comigo, é que a gente pode ver uma distribuição de artilheiros do Sport, e isso é muito bom, porque a gente não fica dependendo apenas de um jogador. Porque muita gente tem ideia na cabeça ainda de que centroavante é que tem que fazer gol, que tem que ser o matador, que tem que ser o decisivo. Nem sempre é assim, principalmente o futebol moderno. Então, tipo, se você consegue ter vários artilheiros no seu time, isso é muito bom. Isso mostra que a qualquer momento qualquer um pode decidir. Então a gente tem um volante, por exemplo, que é artilheiro do time, junto com um atacante. E os outros 2 também são atacantes. Então isso é muito bom, muito interessante. Então Barleta estava inspirado nessa noite. Fabinho, que vinha sendo muito criticado pela torcida do Sport. Por mim não, viu, Fabinho? Eu nunca critiquei você, Fabinho. Fabinho, I love you. Nunca critiquei você. Enfim, Fabinho, que vinha sendo massacrado pela torcida do Sport, com razão, né? Não vinha entrando bem, não vinha jogando, fez uma boa partida, né? Claro que tem aquele... O que me irrita em Fabinho em 2024 é que Fabinho parece estar destoado do restante do time. Parece que é um jogador em um nível diferente dos que estão em campo junto com ele. Mas nesse jogo ele conseguiu minimamente ajudar o time ali, inclusive com gol. Então eu não sou injusto a esse ponto. Quando o cara joga bem, eu digo que o cara joga bem. Quando o cara joga mal, eu digo que o cara joga mal. Então, por exemplo, eu falava com alguns amigos antes do jogo, dizendo que talvez eu não entrasse como o Pepa entrou. Beleza que agora a gente já tem um resultado pronto, né? A gente não vai ser engenheiro de obra pronta. Já tem um resultado aí, foi 4-0 Sport, o Sport jogou bem e tal. Mas antes do jogo eu comentei com amigos dizendo que talvez eu entrasse com uma dobradinha na esquerda, Cariús e Filipinho mais à frente, né? Cariús de lateral esquerdo, Filipinho mais à frente, ou Dalbert e Cariús, enfim. Algo do tipo, para que minimamente no banco a gente tivesse alguém que pudesse ajudar num eventual segundo tempo, numa eventual necessidade. Por quê? Eu particularmente sou da linha que eu não gosto de colocar a cavalaria de frente assim 100%, sem que fique boas opções de banco. Então, nesse jogo a gente tem um desfalque de Fabrício Domingues e Tite Ortiz, que fizeram falta demais, viu? Porque apesar da gente ter jogado bem, não ter tido tanta dificuldade, mas eu acho que só o fato de Tite Ortiz e Fabrício Domingues aparecerem no jogo os 90 minutos faz falta demais na construção, principalmente ofensiva do time. Enfim, então eu teria feito uma dobradinha, né? E teria deixado o Elton Silva no banco, como uma opção junto com o Zé Roberto para a parte de ataque. Mas assim, ele não fez, e de certa forma é totalmente entendível o que ele fez. Dá para se entender totalmente, né? Porque ele fez o básico, botou os 2 pontas, básico. Então assim, como eu falei, foi um jogo que o Sport não fugiu da sua característica, foi um jogo que o Sport foi paciente, construiu muito bem as jogadas e chegou aos 4 gols de forma muito fácil, porque tem qualidade para isso. É um time extremamente coeso e organizado. Então, e do outro lado tinha um time desesperado para sair da lanterna, apesar que foi um jogo perigoso, né? Pelo menos antes de começar, porque o Guarani vinha de 2 vitórias seguidas e na última sendo no clássico lá de Campinas contra a Ponte Preta, dentro da casa da Ponte Preta. Então assim, vinham empolgados, né, para sair, estavam acho que a 5 pontos de sair da zona antes desse jogo, então eles vinham por tudo ou nada. Inclusive foram dadas entrevistas de alguns jogadores lá antes do jogo dizendo que eles vinham para vencer o jogo. Mas infelizmente eles encontraram um tal de Esporte Clube do Recife, um tal de Barleta, né? Um tal de Fabinho, um tal de Filipinho, um tal de Chico, enfim, Lucas Lima, né? Enfim. Então assim, meus amigos, mais uma vitória contundente do Sport, mais uma vitória que o Sport ganhou e convenceu, isso é muito importante, eu sempre falo isso. Porque assim, você jogar bem, você sempre vai estar mais perto da vitória. Então, é muito bom que você jogue, né? Convença jogando e vença. Convença e vença. Então assim foi esse jogo, né? Conseguiu o êxito da vitória. Falando de forma individual, bem rapidinho aqui para vocês. Boa partida de Kaique França, em 2 chegadas assim, minimamente perigosas que o Guarani teve, ele interviu muito bem. Inclusive, acho que as 2 foram com o Caio Dantas. Muito bem. Cariús, muito bem, tá jogando muito. Rafael Thierry, né, chovendo molhado falar dele, não tem nem o que elogiar mais, faltam palavras. Chico deu alguns vacilos atrás, inclusive teve uma bola bem pertinho de onde eu estava, assim, na minha frente, que Chico errou. Foi sair jogando e errou. 2 caras recuperaram a bola em cima dele, quase que o Guarani faz o gol. Mas no geral, mais uma boa partida de Chico e coroada com mais um gol. Meu amigo, vejam como é futebol. Eu sempre fui um dos mais críticos a Chico, porque eu sempre achei um zagueiro bem limitado. Mas veja como é futebol. O cara precisou sair, voltar
virar um titular por ocasião do titular cair de rendimento e falhar muito, virou titular e se consolidou, inclusive fazendo gol. Meu amigo, futebol é coisa de louco, é só para quem gosta. Enfim, Filipinho, uma partida ok, né? Filipinho é aquele lateral que você nunca pode esperar demais dele, né? E assim, é um lateral que sempre vai cruzar da cintura para baixo do marcador. Então isso incomoda e erra muito passe, né? E leva muita bola nas costas, lá ele. Então assim, fica muito difícil. Mas nesse jogo ele contribuiu bastante para o time, inclusive com um golaço, porque o gol que ele faz é um gol que ele tem paciência, né, de fazer o gol. Ou seja, ele pensa e finaliza no cantinho, um golaço de esquerda. Então, boa partida dele. Felipe, meus amigos, Felipe é outro. Nunca critiquei o senhor Felipe, volantaço, Tony Kroos da ilha. Nunca critiquei. Felipe, I love you, craque. É o Pirlo que não se aposentou. Brincadeiras à parte, uma boa partida de Felipe. Foi até estranho você ver Felipe não tocando muito para trás e nem muito para o lado. Felipe buscou muito, né, de forma vertical o jogo e fez uma baita partida. Inclusive recuperou muitas bolas para o Sport. Inclusive foi substituído, que inclusive eu acho que foi proposital para ele sair aplaudido, assim como saiu, né, aplaudido e gritaram o nome dele. Eu acho que foi proposital que Pepa fez isso, até para dar moral ao jogador. Isso acontece, é normal o treinador fazer isso. Então, boa partida de Felipe. Lucas Lima, muito boa partida. Foi um pouquinho abaixo do que a gente vinha se acostumando, porque a gente vinha se acostumando no patamar de Lucas Lima absurdo, né? Mas foi uma boa partida, não deixou de ser. O Wellington Silva, não gostei. Foi o único do time titular que entrou em campo que eu não gostei, foi o Wellington Silva. Mais uma vez ele teve chance de titular e mais uma vez ele não aproveitou. Então, para mim, se consolidou como jogador de segundo tempo. Infelizmente. Barleta, tenho o que falar, para mim, um dos melhores do esporte. Foi muito bem. Todas as vezes que ele pegou na bola, ele levou algum perigo pro Guarani. Inclusive fez um golaço, né? Golaço. Um chutaço de fora da área, onde ele mostrou claramente que tá muito confiante, né? Isso é muito bom. Dos caras que entraram, dos jogadores que entraram, gostei da entrada de Pedro Martins, até porque eu gosto muito do futebol dele, não é de agora. Pedro Martins, que está desde o Sub-13 no esporte, ou seja, é cria realmente da casa. O ruim é que se machuca muito, mas tem muita qualidade, entrou muito bem. Fábio Matheus não entrou bem, como já era esperado, porque Fábio Matheus tinha entrado no jogo do aspirante na semana passada, então tinha sido titular, e tinha ido muito mal, segundo informações, tem treinado muito mal, então era esperado, né? Zé Roberto entrou muito bem, inclusive melhor que Coutinho. Eu não sou daqueles que mata e morre pelo jogador que você defende, não. Eu gosto muito de Coutinho, defendo ele, mas eu tenho que admitir que ele foi muito mal no jogo, muito mal. Todas as decisões que ele tentou, ele errou. A tomada de decisão dele foi horrível. Já Zé Roberto não, Zé Roberto entrou bem. Zé Roberto entrou bem. Fez mais do que ele, foi mais útil. Outro que entrou também, Di Plácio. Di Plácio entrou relativamente bem na direita, apesar de quase que ele entrega um gol pro Guarani, meus amigos. Foi inverter a bola de um lado pro outro, cruzando na frente do atacante. Acho que Caio Dantas pegou a bola e quase faz o gol. Kaique França fez uma boa defesa. Di Plácio, tirando isso, fez uma boa partida, entrou bem. E outro que entrou foi Lene Lobato, que também não entrou bem. Mais uma vez, inclusive quase que ele faz um gol, né? A bola bate na trave, mas não entrou bem. Lene Lobato é um cara que não aproveita, ele sempre entra e nunca aproveita. Ou seja, dos 5 que entraram, só Fábio Matheus e Lene Lobato que não aproveitaram. Porque Di Plácido, Zé Roberto e Pedro Martins entraram muito bem. Então é isso, meus amigos, esse é o meu resumo do jogo. Agora vamos por mais nas minhas contas, né? Nas contas matemáticas que os matemáticos vêm trazendo aqui. Aqui eles fazem os cálculos, né? Falam que geralmente será com 63 pontos o acesso. Então, faltam quantos pra gente? 4 pontinhos. 4 pontinhos, ou seja, 4 em 15 disputados. Vamos ter mais 5 jogos, né? América Mineiro, segunda-feira fora. Operário fora. Chapecoense na ilha. Ponte Preta fora e fecha com Santos. Então, 5 jogos, 15 pontos em disputa, a gente precisa de 4. Não é possível. Pelo amor de Deus, Sport, me ajude. Ou seja, uma vitória e um empatezinho garante o Sport na Série A. Série A, até que fim. A gente vai chegar. A gente tá chegando. Estamos voltando. É isso aí, voltaremos. Série A, Deus quiser. E segunda é um jogo bom, um jogo grande, Sport e América, América e Sport de BH. O América praticamente com poucas chances agora, porque vem de alguns tropeços seguidos, né? E eu quero ganhar lá dentro. Quero ganhar pelo simples fato de ser Lisca o treinador adversário. Então, sendo Lisca, eu quero ganhar dele, quero rir na cara dele, quero tirar onda com ele. Enfim, basicamente é isso. Vamos embora por mais. Continuar apoiando o esporte. O esporte esse ano está dando orgulho ao seu torcedor, né? Guardar as devidas proporções, né? Guardar os devidos contextos também. Então é isso, meus amigos. Pelo esporte tudo, vamos embora por mais.
E é isso. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, beleza? Para o YouTube entender e recomendar para outros rubro-negros, beleza? Tamo junto, valeu pela força de sempre. E só atualizando, olha, o homem do acesso tá on. Pedro Henrique Lobo, tamo junto, valeu. E detalhe, viu? Detalhe, olha esse resultado aqui. O Vila Nova ajudando o Sport a se consolidar cada vez mais nessa busca do acesso aí. Muito obrigado, Viu Avaí. Muito obrigado, Anderson Moreira. Muito obrigado, Ronaldo Henrique. Muito obrigado, Wagner Love. Nunca critiquei vocês. Muito obrigado pela ajuda aí. Valeu. Desespero, Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero, então calma, cala preso, calma, cala preso, calma, cala preso, calma. Para com isso, tricolor e alvirrubro. Para com isso, pare imediatamente. Fosse dormir tarde sacando o Sport de novo e se lascasse de novo. E ainda teve tricolor que foi pra ilha ontem.